Sancta Pax elixir Fala aí, herege! Tá começando mais um Heresia Cast para você. Segundo vídeo aí dessa retomada. Depois de mais uns perrengues aí, a gente tá de volta. Tá fluindo, vai dar tudo certo. Então, eu já queria começar pedindo para você não deixar de seguir a gente, que isso é o mais importante, entendeu? Segue a gente lá no Instagram. A gente tem mais rede onde, gente? Tem Instagram, no Spotify, TikTok, no Spotify, está no Spotify também. E no Deezer também a gente conseguiu. Google Podcast. E se inscreve no nosso canal do YouTube, né? Se inscreve aí, marca o sininho. Pra sempre que sair um vídeo, a gente tá sendo notificado aí que tem vídeo novo do HeresiaCast, beleza? Beleza. Quinta-feira que passou agora foi dia 12 de outubro, Dia das Crianças, e dia de Nossa Senhora de Aparecida. A padroeira do Brasil. A padroeira do Brasil. E a gente quer falar sobre isso. É interessante falar sobre catolicismo, feriados católicos, né? Feriados religiosos. Qual é o posicionamento do cristão, do cristão protestante? A gente é cristão, e aí? A gente pode comemorar um feriado cristão que não é protestante, um feriado que é católico? Fala aí, Natan, vamos começar com você. Senhores, estamos de volta. Segundo episódio dessa temporada. Então, a ideia é a gente falar justamente sobre o catolicismo, né? Como que ele ainda é visto na sociedade, ele continua sendo grande, ele está perdendo sua força. A ideia é a gente, sem ter conhecimento algum, falar coisas besteira, né? A gente nem sabe quem tá aqui, por que escolheu esse tema. A gente só decidiu assim, botamos um saquinho lá, vamos falar sobre isso. E tá aqui. Vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que a gente consegue extrair sobre esse assunto. Beleza? A primeira coisa que me vem à cabeça quando fala de feriado católico é que geralmente o feriado católico ele se dá quando é dia de algum santo, né? Sim. De alguma pessoa que foi... Como é que fala na Igreja Católica? Canonizado, beatizado. Não sei como é que é o nome que diz. Tipo, acontece uma coisa assim, né? Eu acho que é canonizado. Canonizado. A pessoa se torna santo, né? Recebe esse título de santo. Isso. Então, tem uma série de investigações feitas, questão de milagres, pessoas que receberam algum tipo de cura, que seja, e é comprovado que foi através da petição sobre esse santo, né, etc. É mais ou menos assim. Fala. Não, aí eu acho que tem alguns processos. Primeiro é canonização, depois beatificação, ou é antes, invertido. Se tiver algum católico aí assistindo, deixa aí nos comentários aí pra gente também aprender com vocês, né? Qual é o passo a passo. Isso a gente poderia aqui jogar no Google, não quer não. A gente quer só falar o que a gente sabe mesmo. Não sabe, né? Então, mas o que a gente vê muito na igreja evangélica, na igreja protestante, não sei, a gente fala protestante, né? Na igreja evangélica, é essa acusação à igreja católica de adoração à imagem. Como vocês enxergam isso? A igreja católica, ela adora imagens? Sim, cara. Entendeu? Tanto que senão não haveria feriado, entendeu? Não santo, entendeu? Não haveria imagens, entendeu? Então, acho que, por um lado, sim, mano. Sim. Não sei. Assim, pelo meu ver, é errado.
entendeu? Para não ver errado. Mas cada um tem a sua crença, entendeu? E cada um tem a forma de agir com a sua fé, entendeu? Alguns creem é igual que a igreja protestante também. Tem gente que vem de tijolinho de Israel, entendeu? Então tem gente que leva fé naquele tijolinho de Israel. Já na igreja católica tem o Santo André, a Nossa Senhora de Fátima, entendeu? Então cada um tem o seu jeito de... Ela é sua senhora? Entendeu? Nossa, É o título mais, vamos pegar, Mas Nossa Senhora. É o Nossa Senhora. Entendeu? mas só que os católicos, eles não falam que é adoração. Eles falam que é veneração. E qual é a diferença sobre isso? Isso aí eu quero saber. A veneração, o dicionário aqui aberto, é respeito inspirado pela dignidade, talento, poder de alguém ou algo, admiração, consideração, reverência. É como se eles reconhecessem aquela pessoa pelo que ela fez, né? Ou algo que ela realizou. Ou seja, se você parar para pensar, você admirar uma pessoa que tem um trabalho social, você reconhecer os feitos dela também é uma forma de veneração, né? Mas qual é o ponto que separa a fé disso? Essa consideração com acreditar que aquela pessoa pode fazer um milagre. É difícil você desassociar a espiritualidade a essa veneração. Até porque o mandamento, quando diz não farás... Ó, quer ver? Eu abri aqui a Bíblia aqui, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, do zeloso, vai. Entendeu? Então, assim... Beleza. Dizer que não faz... tá. Não adora, não é objeto de adoração. Tudo bem. Mas essa, é como você falou, essa veneração, ela gera uma forma de culto, sabe? Quando você faz uma procissão, quando você se ajoelha para poder pedir, mediante a imagem alguma coisa, isso não caracteriza uma forma de culto? Ao meu ver, sim. Ao meu ver, sim, porque eles vão lá agradecer ao santo pelo milagre feito, entendeu? Como a gente vê aqui no Rio, algumas pessoas direcionando o milagre na vida deles, no santo, subir a escadaria da Nossa Senhora da Penha, para poder agradecer o milagre que ela teria feito na vida daquela pessoa. Está agradecendo ao santo, está venerando o santo. Concorda? Na igreja protestante, eles dão oferta para agradecer, o que tu me diz? Errado também, ué. É como o nosso amigo falou, o tijolinho, o lencinho santo. Não é para agradecer, não, mano. Para ajudar. A vassoura para varrer o espírito maligno de casa. Assim vai. Ah, tá. Tem essa vassoura aí também? Vou comprar, velho. Porra, precisando. Não, Pega na vassoura e anda. Pega na vassouriana, né? Caraca. Não, o que eu queria falar é assim, o Augusto tocou numa ponta interessante, que é assim, vai agradecer ao santo pelo milagre. Por quê? Eles, a crença católica, não vou dizer os católicos, né? A crença católica pedem ao santo que intermediem junto a Deus a sua petição, na verdade, não é isso? Eles bom, até onde eu sei, eles acreditam que o milagre quem fez é Deus mesmo. Deus deu o milagre. Mas Deus deu o milagre através da petição daquele santo para quem ele pediu. Entendeu? Bom, é como eu entendo que funciona a teologia católica. Mas e como fica quando Jesus disse que não existe outro intermediário entre Deus e os homens que não seja ele? Que na realidade é o Espírito Santo, que
leva o clamor com gemidos inexprimíveis, né? O texto diz mais ou menos isso. Então, mas se não há outro intermediário entre Deus e os homens, será que realmente, teologicamente falando, é possível que essas pessoas que, para a teologia, morreram e já estão no céu, e aqui são consideradas santas, elas recebam essas petições e repassem elas a Deus? Há essa necessidade de ter esse repasse, essa intermediação? A gente não pode pedir isso diretamente para Deus, por intermédio do Espírito Santo, em nome de Jesus? Sim, Pode, né? exatamente. Acho que vai cada crença, né, mas também. Entendeu? Às vezes eles acham que talvez não é assim, não é. Como se diz? Precisa mais de algo, entendeu? Às vezes pode achar que o Espírito Santo não seja o suficiente, entre aspas, entendeu? Não sei se é isso. Ó, a heresia. Com outras palavras, entendeu? Por isso leva a fé no santo que estão lá pedindo, entendeu? Eu acho que tem a ver com a mesma coisa que aconteceu quando Moisés ele sobe para orar, que ele fica lá vários dias e o povo lá querendo saber onde estava Moisés, aí eles vão até Arão e Arão vai confeccionar a serpente, né? Serpente não, bezerro de ouro, né? Bezerro de ouro. Errei. Eu acho que tem a ver com o palpável. Acho que o ser humano, de maneira geral, ele tem dificuldade, porque a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, o ser humano ele tem essa necessidade do palpável. Ele precisa ter uma imagem, algo para ele se agarrar, se segurar, para que ele tenha segurança. Porque a fé é muito mais que isso. Eu não preciso ver algo, eu não preciso ver Deus para saber que Ele existe. Eu não preciso ver Deus para saber que Ele está comigo. E assim, lá atrás, quem fundou o catolicismo, acredito que ele, se valendo disso, eles quiseram introduzir de culturas pagãs essa questão da imagem, para que o ser humano ele pudesse se apegar, se apalpar, porque gerar fé, ninguém gera fé no seu Espírito Santo. Então, o homem... O catolicismo, cara, a Igreja Católica Romana surge, sei lá, no quarto século, não é isso? Sim. Então, assim, você acabou de citar um exemplo do Antigo Testamento, quando Moisés sobe o monte, o povo já estava nessa cultura de... A gente não está nem falando ainda da era de Jesus, do tempo de Jesus, entendeu? A gente está falando do povo judeu. Não, mas eles já tinham esse apego às imagens. Sim, então, não, eu tô falando pagã. Como é que a gente vai alegar que... Não, vai lá, conclui, desculpa. Entendeu? Como é que a gente vai alegar que essa incorporação da presença de imagens dentro da Igreja Católica foi herdada de uma cultura estritamente pagã, sendo que dentro do próprio judaísmo a gente já tem esse histórico de imagem. Não, o histórico é do ser humano, então. Mas eles fizeram se valer dessa necessidade humana. Entendeu? A necessidade humana de ver algo, de sentir, de apalpar, como eu falei, a fé, ela não se vê, ela se sente, ela é gerada por Deus. Entendeu? Então, eles sabendo que o ser humano precisa disso, eles introduziram as imagens, entendeu? O catolicismo ele surge assim mesmo, né? Isso é verdade, né? Ele já surge com alguns elementos do paganismo para tornar o evangelho mais aceitável, mais palatável para as culturas pagãs, que aí você começa a inserir elementos ali do cotidiano das religiões pagãs, então você começa a fazer paralelos e começa a se tornar uma coisa mais palatável, né? mais fácil de se aceitar. Mas, assim, então se a gente começa a continuar avançando, o evangélico, ele também deriva da Igreja Católica, né?
A gente vai ter no final do mês agora aí a comemoração da Reforma Protestante. Quantos anos de Reforma Protestante? 500 e pouquinho, né? Foi em 1517, é isso? Dá um Google aí. Calma aí, presidente. É 504. É 504? É algo assim, deixa eu ver. Acho que é 505. Não, vai para 506. 505 foi ano Ah, passado. 506 anos. Ah, então é isso. É 1517, é isso mesmo. Tá certo. Qual é o dia mesmo da reforma? É no dia das bruxas. No dia do Halloween. Tá. É, não é? 31 de outubro, é dia das bruxas. Não, que a jogada era pra você falar 31 e eu, ia falar 31 não é Halloween? Você atrapalhou minha piada. Você não combinou antes, pô? Dá pra fazer de novo, faz de novo. Faz de novo. Não, aí. Mas aí vai ter que editar, aí não. Não. Tira isso da ideia. Mas assim, o que eu tava querendo dizer, bem ou mal, a Igreja Católica, ela é dela que surgiu, dela que se derivou as primeiras igrejas reformadas, né, da Reforma Protestante, certo? Porque Certo. o principal nome da Reforma Protestante foi Lutero, que era sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, assim, a gente se distraiu no negócio de Halloween aqui, eu esqueci onde minha cabeça estava indo, cara. Depois eu lembro. Se fantasiar, já. Tá querendo se fantasiar, já. Mantém um foco. Não dá. Você for falar de Halloween aí, eu me distraí, cara. Então, assim, tá beleza. Tá. A gente então, eu acho que ficou até meio que unânime entre nós quatro. E em todo mundo, que essa questão, mesmo que se diga que é veneração, ou então que você pede para que aquele santo ali intermedie por você junto ao Espírito Santo para com Deus, seja qual seja o significativo, não faz parte da nossa teologia. Sim, correto. Né? Da teologia protestante, reformada, evangélica, seja lá o que for. Mas, pô, é bom não ficar em casa no feriado, né? Excelente, Assim, maravilhoso. Deveriam haver feriados religiosos. Nem sei o que é isso. Sabe sim, de vez em quando você sabe. Não. Católico eu sempre peço para trabalhar. Eu sou convicto. Você aproveita a sua fé, né? Tu tá em casa, né, Tom? Tu tá em casa. Então o Márcio errou lá a escala lá, mano. Eu vou falar com ele. Duvido, filho, duvido. Então, assim, a gente não deveria não ficar em casa no dia do feriado, mas a gente não tem essa opção também, né? Eu queria trabalhar, né? Queria trabalhar dobrado, mas o Márcio não deixou. Não. Mas ganhar dobrado também não, porque vai colher os louros do feriado de santo católico, a abominação. Então, dia 2 de novembro, então ninguém pode folgar, então é isso? Finados, é um feriado de finados, né? E dia 20 aqui só o Alan. Não, pô. Matheus, cara branco tudo verde, cara. Eu tô ouvindo, cara. Não. Cara branco ou Augusto, mano. Parece um da cor da parede, mano. Parece uma lagartixa camuflada, só vê a camisa, ó. Olha o cancelamento vindo aí. O feriado, cara, não é a feriado dos negros, é da consciência negra. Então, basta que você tenha consciência da história do negro na história do nosso país, que você está apto a desfrutar desse feriado. Beleza? Beleza. Augusto, Matheus. Bom, eu tirei isso também
das vozes na minha cabeça, cara. Então, assim, só para tentar amenizar a fala do amigo aí, porque ficou muito, Tá. Cara, e vamos lá. Aí a gente falou sobre isso, vocês falaram sobre o feriado. E como vocês veem o catolicismo hoje na sociedade, cara? Vocês ainda enxergam ele como grande? Tá crescendo, tá diminuindo? O Heresia Cast, ele soltou uma publicação falando sobre as 5 maiores denominações cristãs no país. E com informações lá de 2021, a Igreja Católica ainda figura como a primeira colocada, sendo segunda a Assembleia de Deus, terceiro vem a Igreja Universal do Reino de Deus, em quarto a Igreja Batista, em quinto a Adventista do Sétimo Dia. Certo? Então o catolicismo ainda é o maior. Sim. Vocês acham? Isso é a opinião de vocês, eu não quero dados, nada disso. Vocês acham que a tendência ela se manter, ela vai perder esse posto, ela vai voltar a crescer? Qual a opinião de vocês acerca disso? Pelo que eu vi, ontem eu dei uma pesquisada e não tá mantendo, tá caindo, entendeu? E na estatística lá, tá dizendo que até 2030 vai se igualar com as igrejas evangélicas, entendeu? Hoje eu tenho acho que são 22%, isso. né, que você falou. Entendeu? São 22%, acho que a Igreja Católica, não sei se é 48%, se eu não me engano, agora falei minha memória. Mas na estatística lá, tá que até 2030 vai estar os dois ali com 34%, 35%. Então, enquanto a Igreja Católica está caindo, entendeu? A Igreja Evangélica está crescendo. Entendeu? Não, eu tenho um ponto quanto a isso, cara. Que assim, o Natan falou aí na ordem de grandeza das religiões cristãs do Brasil, falou católica, Assembleia, Universal, Batista e Adventista. Eu tiraria a Assembleia de Deus e a Igreja Batista desse ranking. Eu deixaria a Igreja Católica em primeiro lugar, a IURD em segundo lugar e a Igreja Adventista do Sétimo Dia em terceiro lugar. Vou te explicar por que eu estou falando isso. Porque quando você fala de Igreja Católica, você fala de ICAR, de Igreja Católica Apostólica Romana. Toda paróquia, toda diocese estão ligados a Roma. E esse é um argumento que os católicos usam muito, e assim, é verdade, cara. Você falou de Igreja Católica, você está falando de Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, vai ter a paróquia aqui de Belfort Roxo, vai ter a paróquia lá de Nova Iguaçu, do município, mas essas igrejas são da mesma igreja, digamos assim, entendeu? Elas são a mesma igreja. Elas são a mesma igreja. A mesma coisa, a Igreja Universal. Tem um universal em cada esquina. Mas a Igreja Universal, cada uma dessas ali, são a Igreja Universal. Agora, você vai me falar de Assembleia de Deus. Não existe uma unidade. A Assembleia de Deus vai ter uma ligada a uma associação. Não sei se é associação que fala, né? Tem lá uma Ministério. Com nomes, entendeu? Então, assim, Conversão. tá. A placa é Assembleia de Deus? A placa é Assembleia de Deus. Mas elas são a mesma igreja? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Uma é da associação X, outra da associação Z, então elas não são a mesma instituição em si. Da mesma forma, a Igreja Batista. A Igreja Batista é domínio público. Então, você vai ter a Igreja Batista, assim, acho que para entrar para a estatística, vou contar de Igreja Batista. Só deveria valer a Igreja Batista que é vinculada, por exemplo, à associação. Mas aí a associação, você tem a Convenção Batista Brasileira e tem a Associação Batista Brasileira, já são rachadas. Então, assim, você não consegue mensurar uma unidade, entendeu? Já a Igreja Adventista, por ser separada separada, eu digo assim, o meio evangélico põe a Igreja Adventista de lado porque ela é enquadrada no conceito de seita, né? Pela igreja protestante mais convencional, tradicional. Mas eles também funcionam mais de forma unitária, sabe? Você está falando de IASD aqui, você está falando da mesma IASD lá de Belém do Pará, entendeu? É a mesma igreja, faz parte da mesma instituição.
Então, eu acho que quando você pega a Igreja Católica, que é uma unidade, que é uma instituição, que não via de regra vai no mesmo caminho, na mesma direção, e do outro lado você bota na balança evangélico, cara, evangélico é muito, muito, muito variado essa questão de evangélico. Porque no evangélico vai contar Batista, Assembleia de Deus, vai contar o presbiteriano, vai contar o adventista, que o próprio evangélico não considera, diz que é seita, vai contar Testemunho de Jeová. Então, Serão assim, terra ferida, isso aí bola de neve. tudo, cara. Exatamente. Até se for um evangélico dessas igrejas, como é que fala? No último vídeo, essas igrejas inclusivas e tal, que assim, o meio evangélico não entende eles como sendo evangélicos, mas eles são evangélicos. Então, assim, acho que se você parar para olhar a estatística dessa forma um pouco mais criteriosa, eu acho que a Igreja Católica ainda é muito grande, cara. Vendo pelo ponto da unidade, entendeu? Não só a questão de números absolutos de autodeclaração de fé. Mas aí tem um ponto importante também. A grande maioria que não frequenta uma igreja, não possui uma religião definida, ela fala que é o quê? Até o início dos anos 2000, eu diria que ela diria que ela é católica não praticante. Mas o que assim, baseado no meu puro achismo, na minha pura observação, as pessoas diziam que eram católicas não praticantes, se aproveitando do sincretismo que existe entre as religiões de matriz africanas e o catolicismo. Então, assim, eu acho que, por mais que não seja algo louvável, tá? Pelo contrário, mas até pouco tempo atrás, as pessoas tinham vergonha de dizer, ou elas preferiam não dizer, que eram do candomblé, que eram da Umbanda, entende? Então, assim, eu vejo esse movimento da pessoa ter orgulho de dizer a qual religião pertence de pouco tempo para cá. Então, num senso, a pessoa, só para não dizer que é candomblessista, a pessoa dizia o quê? Eu sou católico não praticante. Entendeu? Até porque, como eu disse, existe esse sincretismo, existe essa mistura de elementos, certo? Dessa parte, principalmente dessa parte mesmo de beatificação, de santificação dos santos, né? Assim como o catolicismo fez isso, pegou elementos pagãos, inseriu no meio do catolicismo para tornar aquilo ali um pouco mais aceitável, seja lá para quem for, as religiões de matriz africanas, bom, creio eu, a meu ver, elas sentiram essa necessidade também, porque era a religião do escravo, era a religião marginalizada, e era a religião que as pessoas apontavam o dedo. Aquilo ali é coisa do diabo, do demônio e tudo mais. E eu não estou aqui querendo entrar no mérito da questão entendeu? Para falar sobre a religião de matriz africana em si. Eu quero dizer o seguinte, aí houve esse sincretismo para criar essa equivalência, para tornar o candomblé, a Umbanda não, o candomblé principalmente. A Umbanda já nasce dentro do sincretismo. Mas você começa a fazer esses paralelos de que um santo católico ele equivale a uma entidade da religião africana, entendeu? Então, se valendo desses paralelos, a pessoa ela pensa, bom, se para minha religião essa entidade aqui, esse orixá, não sei dizer, ela equivale a um santo católico, então eu sou católico também, não praticante, entendeu? Eu pratico outra religião, mas eu também sou católico. Então, eu acho que para uma questão até meio que de aceitação, até um certo tempo atrás, as pessoas declaravam mais isso, de católico não praticante, entende? Mas eu acho que, talvez se a gente for rever essa estatística hoje, a quantidade de católico não praticante deve diminuir. Até porque também existe muito evangélico não praticante, sabe? Não tem esse termo. Mas tem muito evangélico não praticante, cara. O evangélico é o famoso Cristo em casa. Pô, e não só o Cristo em casa, cara. Mas também tem cara que, assim, o cara principalmente, assim, tu vê isso muito no meio dos famosos, sabe? A pessoa é evangélica. Você se surpreende. Assim, pô, a pessoa é evangélica, ela é evangélica. Mas ela continua vivendo a vida dela como antes. Ela, assim, porque aí a partir do momento que ela, crê em Jesus, né? O alinhamento dela tá mais pro meio evangélico,
que é para o meio católico, propriamente dito, a pessoa, vamos supor, algumas das liturgias da Igreja Católica, a pessoa rejeita. Então ela está aqui, não, eu tomo evangélico. Então eu sou evangélico. Mas a pessoa, tu vê que a pessoa não tem a postura que você espera de um evangélico, entendeu? Então, assim, tem evangélico não praticante. Tem gente que vai se dizer evangélico, mas tu vê que a pessoa não vive uma vida de igreja. Eu não posso me dizer evangélico. Eu não me digo evangélico. Eu não vivo uma vida de igreja, entendeu? Eu não frequento uma igreja. Eu tomo porque eles têm em casa. Então, se me perguntar, você é evangélico? Eu não vou me definir como evangélico. Eu me definir como cristão, entendeu? Você é do grupo dos cristãos, né? Dos cristãos, eu sou dentro do grupo dos cristãos. Eu e o Matheus. Beleza. E o Matheus, ele trouxe uma informação interessante aí, né? Que até 2030 a Igreja Católica vai perder esse posto, né, de primeiro a colocar. Lembrando, cara, que a gente não tem censo no Brasil, o censo acho que é de 10 em 10 anos. Desde 2010. Né? Mas em 2020 nós tivemos a pandemia, não teve. Então agora que o pessoal está contratando e está tendo censo. Então a gente precisa ter essa informação oficial do IBGE. Enfim, até 2030 vai perder esse posto. Isso. E na opinião de vocês, por que isso está acontecendo? Por que a Igreja Católica, de acordo com essa informação, está perdendo o posto e as igrejas protestantes ou até mesmo as religiões de matriz africana estão crescendo? Acho que por algumas pessoas tem um pensamento assim, igual o Lucas falou assim, tem muitos famosos aí que estão seguindo para o cristianismo. O cristianismo não, para a igreja evangélica. Então, alguns são fãs da pessoa e vai seguindo para o mesmo caminho, sem uma base, entendeu? Do que realmente deve ser, vai só por influência de famosos, entendeu? E às vezes a mídia social também, entendeu? Quando você abre o TikTok, vai aparecendo lá das igrejas, de pregadores, de cantores, e isso aí vai buscando curiosidade da pessoa. E ela começa a pesquisar, começa a ler e começa a se interessar por isso também, entendeu? Eu acho que é muito disso. Acho que é muito disso, não sei vocês. Mas você está falando do crescimento da igreja evangélica. E por que tantas pessoas estão migrando do catolicismo para as outras religiões? Então, mas é por isso. Cara, na verdade, sai daqui para vir para cá também, entendeu? Mas por quê? Não necessariamente, cara. Quando você está falando de estatística, não. Quando você está falando de estatística, você está falando de percentual. Assim, quando você diz que a Igreja Católica vai perder, vai empatar até 2030, não significa necessariamente que as pessoas estão saindo da Igreja Católica e indo para a Igreja Protestante. Basta a Igreja Católica parar de crescer e a Igreja Evangélica continuar crescendo. Então, assim, essa estatística não é a garantia de que está havendo essa migração, não, entendeu? Não, claro que não. Não estou falando que é 100% isso, entendeu? Mas acontece, ou a ser, entendeu? Acho que tem isso também, entendeu? Mas quantas pessoas você tem o contrário? Vai. E na minha família tem caso, tem uma bisavó minha, que ela era evangélica, e foi para a igreja católica. E hoje em dia a católica, assim, fervorosa. O carro do passando aí, ó. Amém. Mas não é aqui não. É aqui. A gente vem aqui rapidinho e faz aquele... Tá, mas você tá falando, cara, eu não conheço, você conhece uma, eu não conheço ninguém que migrou da igreja evangélica, eu sempre conheço o inverso.
E nessa semana que... É verdade. Na semana que passou, vocês acreditam que a Igreja Católica, de uma certa maneira, ela está tentando se tornar mais inclusiva? Porque nessa semana aí, o Papa Francisco, ele soltou que os casais do mesmo sexo deveriam ser abençoados pela Igreja. Ele, né? Não estou falando que as pessoas têm que ser esculachadas, caramba, não. Mas eu acho que ele falou algo que é diferente. Ele falou que a Igreja deveria abençoar os relacionamentos de pessoas do mesmo sexo. Vocês acham que isso também pode estar influenciando a Igreja Católica? Ela está mudando, ela está indo para esse lado mais inclusivo, e as pessoas que são mais tradicionais, que são mais apegadas à fé, à Bíblia, elas podem estar saindo por causa disso? Cara, assim, eu acho importante a gente ver a diferença entre uma fala do Papa e o posicionamento da Igreja enquanto instituição. Beleza, ele é o Santo Padre, ele é o sumo pontífice da Igreja. Mas uma fala dele não pode ser interpretada como posição oficial da Igreja Católica, cara. Porém, Lucas, realmente, ele é Pedro. Realmente, você falou que a fala dele não tem a ver com a instituição. Mas se você levar em conta, o ser humano vai pelo que a pessoa disse. Pelo que a pessoa falou. Concordo. E a fala do Bispo Macedo ecoa sobre todos nós. Aí pode. Acontece. Não, mas eu falo o seguinte, eu não estou dizendo que as pessoas não interpretam dessa forma. Óbvio, o Papa disse, a Igreja Católica disse. Mas não é assim, mas as pessoas entendem assim. Beleza? Da mesma forma que o Macedo falou, os evangélicos falaram, de forma geral. Porque já disse... O teu herege favorito. Aquele cujo eu cito em todo o podcast aqui. Ele disse que o Macedo ia ser a cara do evangelho, que ele errado ele não estava, entendeu? Bom, ele disse que ele disse, né? Não estava lá, não. Entendeu? Mas é isso aí, é da mesma forma, entendeu? Mas assim, tá. A Igreja Católica, vamos assumir que ela está tomando um posicionamento um pouco mais liberal, né? A pessoa migra para a Igreja Evangélica. Mas também a Igreja Evangélica, de certa forma, se a gente for entender dessa maneira, como a Igreja Evangélica como sendo um todo evangélico, ele também tem pensamentos muito progressivos, muito progressistas, principalmente em relação à Igreja Católica. Né? A pessoa vai puxar refúgio onde, então? Mas eu acho que a Igreja Evangélica ela já é bem definida qual é qual. Diferente da Católica, como você quis refazer a estatística lá que foi publicada. Você quis tratar a Igreja Católica como uma só, mas você não aceitou tratar a Igreja Evangélica ali, a Assembleia de Deus como uma só, devido aos vários nomes que ela possui. Entendeu? Então, quando a pessoa migra para a Igreja Evangélica, ela tem a opção de ir para uma igreja que está mais adequada para aquilo que ela acredita. Já é bem muito definido. Apesar que também as igrejas estão mudando ao longo do tempo. Entendeu? As próprias igrejas. Tem igreja que eu conheço que era de uma forma no começo, hoje está totalmente diferente. Entendeu? Sim. Com certeza, exatamente, cara. Principalmente, vamos supor, você está falando da Assembleia de Deus. Tem a Assembleia de Deus que até hoje não pode mulher usar calça, por exemplo, entendeu? E tem a Assembleia de Deus que já passou dessa fase, entendeu? Pode pintar o cabelo, usar um brinco. Raspar o sovaco. Que isso, rapaz? Tem. E quem fiscaliza isso? E quem fiscaliza? Pastor. Deus. Você não fiscaliza, não, Deus. Entendeu? Então os pastores até fiscalizam aí no íntimo aí, opa. Ei, Calma aí, rapaz. É outro mesmo. tempo. Isso é lá de Éden, lá em São João de Meriti. Essa mesmo. Tem um monte de igreja em Éden, São João de Meriti, tá? Então, Adélio Guaraná, né? Não sei o nome da rua, não. Mas, então, assim, a gente está... Pera aí, rapidinho, Vocês rapaz. Vai falando aí. Vocês conseguem ver, tá? A Igreja Católica, como... Eu falei aqui no começo, porque a Igreja Católica se declara assim, sabe? Eles se valem muito disso, eles batem muito no peito com relação a isso.
Mas vocês conseguem ver a Igreja Católica como sendo uma única instituição? Porque existem igrejas católicas da. Aí não é igual aqui na igreja evangélica que dá o nome, não. Aqui a gente fala de igreja renovada, né? Tem aquela renovação. Lá Sim, também não é assim, também é carismática, renovação carismática, né? sim. Tem até a igreja católica aí que fala em língua. Então, assim, eles são a mesma instituição? Será que a igreja católica pode ser vista como um só corpo? Não, acho que tem Não, que a não. diferença. Porque tem algumas coisas que a Igreja Católica em si ela não permite, né? E conforme Por até exemplo? nessas. Na Igreja Católica convencional, você ele não vê ninguém falando línguas estranhas. Você não vê algumas atitudes deles, entendeu? E aí, quando ele pensa nesse modo de vou criar com o mesmo conceito, mas eu aceito que as pessoas falem línguas estranhas. Ele acaba saindo, criando como fosse como acontece com as assembleias, as convenções, né? Que aqui eu tenho uma convenção que ela tem uma regra a ser seguida, porém uma regra que não convém com aquilo que eu acho, eu vou lá e crio outra. É por isso que eu acho que o meio evangélico está tão dividido, como você falou. Existe a Assembleia de Deus renovada, a Assembleia de Deus que dizem tradicionais, entendeu? E agora tem a nova, como você falou, a nova igreja agora que é toda preta, que é só o worship o dia Parede inteiro. preta. E eles falam, Igreja toda preta já tem lá nos Estados Unidos, né? A igreja americana lá. A igreja só de negros. Ah, é. Não, mas Augusto estava falando da parede, na a verdade. parede, é. É, foi Parede, da igreja da parede preta. E esses dias eu vi que tem a igreja nova, acho que em Caxias, não sei o que, da nuvem. É, a igreja Isso da é mais nuvem. perto dessa aí. E o que tem nessa igreja da nuvem? Agora eu fiquei curioso. Os arquivos ficam todos lá. Só muda o É só videoconferência, é só. É o que a gente tá falando, a divisão. O cara tá numa igreja, aquilo não convém com ele, ele criou outra igreja. Para fugir daquela nomenclatura, ele cria um nome novo. E assim vai. Eu acho que é a mesma coisa que você disse da questão da igreja católica aí, nessa questão de carismática. Entendeu? É aquele ser humano que não aceita aquela regra, então, eu vou criar algo novo aqui e vida que segue. E Então, toda hora. a igreja. Não, e toda hora não um. é isso, não? Toda hora um cria uma nova e vai, né? Toda hora. Isso. O Macedo criou a Universal, aí o R.R. Soares cria a da Graça, aí o Valdomiro cria a Mundial, e vai indo. Vai imaginando o Duque, sai dali e cria a dele lá. É. A plenitude, né? Trono de Deus. Mas assim, tá, isso, beleza. Pô, assim, só que se você começar a voltar e ir voltando, a Batista sai da Presbiteriana, a Adventista sai da Batista, e assim vai indo. Né? Teve a igreja Ana Batista, e quando você vai voltando, regredindo a história das igrejas, você chega no seguinte: a igreja protestante saiu da igreja católica. Não é? Sim, correto. A igreja protestante ela não surge assim, então que mal há em porque o Lutero fez isso. Lutero era um padre católico, sei lá, um sacerdote, você era padre. Monge. Monge, né? Era monge, padre. E rebelde. Entendeu? Assim, tá, eu acredito que haja floreio na história, mas assim, basicamente é isso. Ele elencou coisas com as quais ele não concordava dentro da Igreja Católica. Certo? E obviamente, a Igreja Católica não se rendeu às teses dele. E aí surge uma igreja nova. E assim que surge a igreja nova, aí eu tô na minha igreja lá. 95. Eu tava na igreja. De nada, tá? Se esforça um pouquinho mais aí. A gente tava na. Amizade. Não, então assim. A gente tava na. Eu sempre perco o foco, cara.
Eu tô na minha igreja. Isso é déficit de Eu atenção. tô na minha igreja. Cuidado aí, Parabéns. ó. Com as paradas aí. Qual é, mano? Nada a ver, não. Não tem nada a ver com essa coisa, não. Aí assim, eu tô na minha igreja. E isso já aconteceu comigo. Já aconteceu com o Natan. Já aconteceu com o Matheus. O Alan não, que o Alan é medroso. Mas tu tá na igreja. E eu não tô falando nem de coisas de caráter moral, não. Às vezes coisas de caráter teológico que você não concorda. E eu não permaneci. Eu saí. Eu só não abri igreja nova. Entendeu? Mas deveria. Mas se peça. Hã? Mas deveria. Tô pensando A igreja nisso, do Calvo dos últimos dias. A igreja calvinista. Calvinista, isso aí. A igreja calvinista. Então, assim, é chato mesmo. Você tem um monte de porta de igreja aí. Você deve ter mais igreja por metro quadrado do que bar hoje em dia. Entendeu? Mas, assim, Aqui na rua tem 5. Aqui na rua tem 5. na sua rua tem 5 igrejas. 5. Na minha rua tem 1, 2, que é a igreja que eu era, 3, 4, uma que é lá da minha casa, 5 igrejas também na minha rua. 5 igrejas. A minha rua não deve ter, sei lá, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Não, estudo não. Não, minha rua não tem estudo não. Entendeu? Então, assim, realmente, é muita igreja. E base, se contar base, deve ter uns 3. Então, assim, Mas é errado você não concordar com algo teológico na sua igreja? Você abrir uma igreja nova? Sei lá. Não deve ser errado, se é certo, não. Talvez o errado seja a facilidade que as pessoas têm de abrir igreja, né? É muito fácil. Não é que é fácil, né? A verdade é que, se você perceber, a boa parte aí não segue as regras que devem ser seguidas, né? Mas De lá criar legalmente a igreja, né? Lá na prefeitura, fazer todos os documentos necessários. Você pegar, a maioria não tem isso não, cara. O cara vai lá, aluga um espaço, aluga uma loja, bota o nome lá, igreja, e é a igreja. Mas se você for ver, não tem nenhum alvarado, não tem nada. Nenhuma vistoria do corpo de bombeiro, não tem. Já começa errado aí, porque no estatuto. Isso aí. E quando vai se ver, são pessoas que estão na direção que não tem nem assim uma base, formação para poder estar instruindo os membros. Correto? Mas precisa de formação ou só precisa de Deus para abrir a igreja? É um ponto bem difícil de trabalhar, né? Sim, correto. Eu carrego uma fala já há muitos anos. Eu acho o seguinte. Eu acho que não precisa de teologia para você se tornar um pastor. Mas eu acho que quem se torna pastor deveria ter teologia. Sim, porque vai ter dúvidas do membro da igreja, correto? Vai ter dúvidas. Ele vai querer tirar dúvida com quem? O ponto não é esse. O ponto é justamente estar preparado para receber essas críticas externas que a gente está fazendo agora. Sim, correto. Porque se o cara tem uma formação teológica, quem está de fora não vai poder criticar ele. Porque, em tese, ainda que não seja, de repente ele só vai ter lá o diploma lá, igual as pessoas fazem aí, estão estudando, aí pegam lá todas as informações na internet, não adquirem conhecimento nenhum, de nada, e tem lá o diploma. Tem lá, se formou. Ainda que não tenha, aquele papel ainda tem uma validade, está lá colado na parede, lá, a formação teológica, por mais básica que seja, eu acho que dá uma segurança, dá um respaldo para a pessoa, entendeu? Eu acho assim, não precisa de teologia em si, porque quando a gente fala teologia, a gente já se remete a pelo menos um curso livre de teologia, né? Falou de teologia, quando a gente fala teologia, nossa mente já vai para um lado de estudo formal, não é isso? Mas, assim, eu acho que falta base. Se a pessoa, após se converter, ela é, vamos dizer assim, sabatinada, ela passa por classes de estudo, classes que vão abordar
não vou dizer a Bíblia toda, mas assim, os principais pilares da fé cristã. Então, eu acho que essa pessoa aí, dentro de um ano, frequentando a igreja, os cultos, as classes de ensino, a pessoa vai estar embasada o suficiente para levar adiante qualquer congregação, digamos assim, entendeu? E não estou falando da questão da vocação, não. Estou falando do embasamento teológico. Mas acho que o que falta é isso. Isso aí, cara, no geral mesmo. Falta quando a gente Isso vê que aquela. Se não me engano, acho que passou acho que até na Record, que o pastor interpretou a Bíblia errada e acabou saindo com a membra lá. Vocês lembram Isso aí dessa? faltou foi segundo grau completo. Isso aí faltou a classe de alfabetização, né? Aí, Só foi vai lá e uma adultera. Faltou só um acento, exatamente, entendeu? Não, mas assim, o que eu tô querendo dizer é, cara, o tempo que eu tive na igreja, e até pelo contato que eu tenho com as pessoas que frequentam a igreja hoje, você percebe que a fé das pessoas, aí sim, Natan, ela é literalmente isso mesmo, é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? As pessoas não têm nenhuma base para a fé delas, não. É só assim mesmo, entendeu? Aceita Jesus? Aceito Jesus. Amém. Aceitou Jesus. O que significa aceitar Jesus? A pessoa já não vai saber te dizer. Entendeu? A pessoa não vai saber te dizer. E eu não tô querendo dizer que ela tenha que saber a história do cristianismo. Não tô falando isso não. Deveria. Mas pelo menos assim, os principais pilares da fé dela. Entendeu? Quais são as crenças a pessoa se converteu na igreja Assembleia de Deus. No que nós cremos? Entendeu? No que a igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, crê? Qual é a nossa fé? Entendeu? A gente crê na salvação por meio da graça. O que isso quer dizer? O que quer dizer salvação por meio da graça? A pessoa tem que aprender sobre isso, entendeu? Não, a gente crê em salvação. No outro tipo lá na outra denominação, não, a gente crê que a salvação é por intermédio da graça, mas também pelas obras. Tá, mas por quê? Baseado em que nós cremos nisso? Aí, eu não tô querendo discutir se uma coisa é certa ou não, entendeu? Eu tô querendo dizer assim, como se fosse a confissão de fé, sabe? Como a igreja presbiteriana tem lá a confissão de fé deles, a igreja tinha que ter estruturado quais são os pilares e os pontos de crença deles, e os membros tinham que tomar ciência disso, cara. Assim, tem a classe para novos membros. Mas, Lucas, igreja. Se você pegar algumas igrejas aí, algumas instituições grandes, você vai perceber que existe esse processo. A pessoa se foi lá, aceitou Jesus, na mesma hora são levados para outra sala, onde pegam informações e chamam aquela pessoa para poder fazer um discipulado. Aí quando a pessoa decide fazer um discipulado, porque ela está entrando na igreja e aprender sobre o que ela vai vivenciar. Logo depois vem o quê? Você quer se batizar? Quero. Você vai fazer um discipulado para se batizar. Só que nessa questão aí que eu tô falando, que a gente está falando de uma igreja ali, outra igreja ali, como você falou, tem 5 igrejas na sua rua. Será que essas 5 igrejas fazem esse mesmo processo? Dá o mesmo ensinamento? A minha questão não é nem se faz, é como é feito. Sim. É o que é passado, entendeu? O que é passado nesse sistema de discipulado, por exemplo, na igreja batista, lá quando você vai preparar a pessoa para o batismo, a pessoa participa da classe dos catecúmenos, que são os candidatos ao batismo. Correto? Então, assim, teoricamente, naquela classe ali, deveria ser ensinado. Bom, pelo menos isso, né? Porque eu quero da igreja foi assim, entendeu? O que é o batismo? Por que nós nos batizamos? Por que nosso batismo é o batismo por imersão, não é por aspersão? Entendeu? Então, assim, e muitas outras coisas. Então, eu quero dizer isso. Pô, você está aqui na igreja, você citou Jesus aqui nessa igreja aqui evangélica. Tá? Por que nós somos protestantes? Entendeu? Qual é a nossa fé? A gente crê no quê? A gente crê no intermédio de quem? De nós para com Deus. A lei, como a lei funciona pra gente, os 10 mandamentos, a lei mosaica. Isso eu acho fundamental, cara. Isso você não vê nas igrejas. Não adianta.
Entendeu? Ah, tem um discipulado? Tem um discipulado, mas aí vai ensinar outras coisas que não são essa base, entendeu? É ensinar no que o protestante se diferencia do católico, talvez, entendeu? Eu acho que vai nessa linha, entende? Do católico, do judeu. Tanto que hoje em dia tem um monte de igreja aí, eu sempre esqueço o nome que dá, a igreja restauracionista, não é isso? Que faz essa mistura do evangélico com o judeu, sabe? Então, assim, Judaizante. judaizantes, né? Judaizantes, isso aí. Judaizante Judaizante é o episódio, né? o judaizante ali na igreja primitiva eram judeus que faziam parte da igreja, mas queriam viver como judeus propriamente, já não criam na doutrina de Cristo, né? Não, quase isso. Na verdade, se eu não me engano, essa aí está em Colossenses, né? Então, assim, eram judeus, é como se fossem os judeus messiânicos hoje. Judeus que criam que Cristo, na divindade de Cristo, que Cristo era o Messias prometido, mas que estavam ainda evocando que algumas práticas do judaísmo elas deviam continuar sendo executadas, entendeu? E aí que Paulo começa a mostrar. Tem um sermão do Nicodemos sobre isso, muito bom, cara. Entendeu? Aí Paulo mostra para a igreja de Colossos a equivalência de Cristo para cada um daqueles rituais para os quais os judaizantes estavam querendo o retorno, entendeu? Implementar dentro da igreja primitiva. Então, assim, e é isso que acontece hoje, cara. Então, assim, você vê que tem. Eu participei, a gente não estava aqui gravando, mas eu participei de um jantar de Páscoa, entendeu? De uma igreja dessa assim, restauracionista, né? De pessoas que têm esse sentimento restauracionista. E assim, cara, vou ser bem honesto pra você, foi bem legal. Mas o que eu gosto de deixar claro é que, assim, eu não vejo problema lá no vou chamar de ritual, que não foi bem um ritual, né? Na execução daquela prática. Eu não vejo problema na prática em si. É até uma questão, assim, legal de você conhecer como era feito, de você poder executar aquilo, tudo mais. Bacana, foi bacana. Eu só tenho um problema, eu só tenho salvas com relação a duas coisas. A primeira é atribuir aquilo uma espiritualidade. E segundo, que não foi o caso onde eu estava, mas assim que acontece, é fazer com que aquilo pareça que é critério de salvação, sabe? Eu não vejo como sendo pecado, como sendo errado você fazer. Mas eu acho que não deveria ser tratado como algo que tem que ser feito, sabe? Eu acho que é uma coisa que pode ser feita, mas não que tenha que ser feita, entendeu? Então, assim, esses exemplos que a gente está dando aqui são para contextualizar, para servir de exemplo, para essa questão de que falta base para a pessoa, para o membro, sabe? Falta base para o membro. Quiçá para o cara se tornar pastor, entendeu? Então, acho que se as igrejas trabalhassem mais a base, aí qualquer um dos irmãos da igreja, ali, das irmãs, estariam aptos para serem pastores ou pastoras das igrejas. Entendeu? Então, assim, já na igreja católica, por exemplo, que é o assunto aqui em questão, você não vê uma pessoa simplesmente abrindo uma igreja católica, igual se abre a igreja protestante, a igreja evangélica hoje, entendeu? Ou tem, se eu não conheço. Eu não conheço nenhuma. Bem, não conheço, não. Eu não conheço, não. Beleza. Cara, eu joguei essa questão aí da queda, da perda de membros da Igreja Católica, porque na realidade, eu joguei para ver se alguém ia falar. Mas aí eu assumo essa. Vocês acham que ao longo dos anos, os escândalos
sim, vocês sabem, né? Que envolve pedofilia, homossexualismo. Vocês acham que isso pode ter afetado de alguma maneira? Deixando bem claro que escândalos também ocorrem na igreja evangélica. Não é uma crítica propriamente à igreja católica. Mas eu acho que alguns anos atrás houveram muitas matérias, teve muito na mídia, né? Porque a mídia tinha mais a ver com a televisão, né? Com rádio. A imprensa era muito mais forte ali. Hoje a gente tem internet. Vocês acham que isso afetou de alguma maneira esse crescimento da Igreja Católica, essa perda gradativa de adeptos? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a pessoa, quando tem a fé dela embasada, a pessoa tem a fé dela, esse tipo de coisa pode até chatear, entristecer a pessoa. Mas não é o suficiente para ela decidir sair da igreja, né? Mas assim, eu vejo mais a pessoa... Também, né, cara? Leva até para os evangélicos. Leva até para os evangélicos também, né, cara? Como acontece lá, igual na falou, acontece aqui no lado dos evangélicos também, e a gente não deixa de ser, entendeu? A gente não deixa de ser por conta desses escândalos também que acontecem, entendeu? Não, é assim, quando eu vejo assim, católico que se converteu, é porque de alguma forma foi convencido de que algumas das bases da religião católica não cabem, ela precisa converter uma nova religião, entendeu? Mas, assim, esse ponto eu acho assim, fundamental de deixar claro, é que a gente não, quando a gente pega a estatística, a gente fala de percentual, a gente não fala de números absolutos. Então a gente não pode garantir que a quantidade de católicos caiu. Eles podem ter estagnado ou subido pouco frente à ascensão do evangelho. Então, vamos lá. Se em 2010 eu tenho 10 mil católicos, vou pegar para ficar um número mais fácil aqui de calcular. E eu tenho 8 mil evangélicos. Beleza. Então, eu tenho 10 mil católicos e 8 mil evangélicos. Show. Aí eu tenho, em 2020 agora, vai fazer o censo. Aí eu tenho agora 10.500 católicos e 11 mil evangélicos. O número de católicos diminuiu? Não. Ele aumentou pouco. Já o de evangélicos aumentou muito. Então, quando você criar a estatística, você vai dar a impressão de que os católicos caíram. Por quê? Antes, os católicos eram, sei lá, 40% dos brasileiros. E os evangélicos, 35%. Agora, isso vai inverter. Entendeu? Os católicos vão ser 38% e os evangélicos 40%. Aí vai parecer assim, o número de católicos caiu. Não necessariamente, aumentou. A gente tem 500 católicos a mais. Mas isso parece que caiu porque agora a gente tem 3 mil evangélicos a mais, entendeu? Então, será que o número de católicos caiu? Eu tenho alguns amigos da nossa idade, assim, cara, que são católicos convictos, praticantes, assim, entendeu? Claro que no meu meio, eu conheço mais evangélicos, mas por uma questão de ciclo social, entendeu? Mas, assim, eu conheço muitos católicos, assim, convictos, praticantes, e não só, deve me dar essa impressão de que são velhos, né? Jovens, cara, jovens, entendeu? Tu vê a Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica? Movimenta muita gente, cara. Multidões mesmo, entendeu? Mais que mais para Jesus aí, filho. Entendeu? Então, assim, será que o número de católicos caiu? Número absoluto? Vamos ficar ligados. Quando sair essa do BGE aí, né? Vocês falaram aí que as coisas que acontecem na igreja não afetam, mas afetam sim. Naquela época que o pastor Marcos Pereira da IURD se envolveu naquele escândalo, um grande número de pessoas... Oi? A Dude, perdão. A Dude, isso. Muitas pessoas, além de terem saído de lá, mas se mantiveram em outras igrejas, muitas pessoas se desviaram e não voltaram, entendeu? Mas aí tem uma característica ali muito
como é que eu posso dizer? De A gente já conversou idolatria. sobre isso aqui também. Ali, a figura que manda na igreja, o dono da igreja ali, é o Marco Pereira. Não é isso? Então, quando a pessoa, a pessoa cria essa questão mesmo de idolatria, a pessoa ali, entendeu? Então, se Marco Pereira é a igreja, e Marco Pereira é safado, a igreja é safada. Aí a pessoa se desvia, entendeu? Quando você pega uma denominação maior, mais estruturada, mais descentralizada, como é o caso da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da própria Igreja Católica, eu acho mais fácil você desassociar a imagem da pessoa que cometeu o escândalo, está envolvida no escândalo, da igreja, do que na igreja desse tipo aí, como a IURD, a ADUD, entendeu? Eu acho que por isso eu continuo pensando que não. Que os escândalos da Igreja Católica, eles se isolam, sabe? O que pode fazer com que pessoas saiam da igreja é o posicionamento da igreja frente a esses escândalos. Entendeu? Um padre foi acusado de pedofilia. Estou falando isso porque foi um dos escândalos que apareceram. O que a igreja fez com esse padre? Aí que tá. Eu acho que isso pode influenciar ou não de alguém debanar da fé, da religião. Entendeu? Beleza. Então, gente, é isso. É isso. É isso aí. Deu para trocar uma ideia. A gente falou de bastante coisa, a gente não focou só nisso, né? A gente deu uma volta ao mundo aí. Mas é isso. A gente vai, de pouquinho em pouquinho, a gente vai pegando de novo aí o jeito da coisa. A gente vai tentar continuar mantendo aí essa periodicidade nas postagens, beleza? Então, para que você não perca nada, vale reforçar aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, beleza? Segue a gente lá no Instagram, segue a gente no TikTok. A gente está sempre presente lá nas redes, lá, através de postagens, dos Reels. E esse episódio está disponível aqui no YouTube, está disponível em áudio lá no Spotify, no Google Podcast e no Deezer, beleza? Então, alguém quer falar mais alguma coisa aí? Eu queria deixar claro que ninguém é obrigado a gravar, tá bom, Alan? Você não é obrigado a gravar com a gente, tá? Então, fique à vontade, tá bom? E é isso. Certamente aconteceu alguma coisa, tá, gente? Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.